Virando a página aqui no Canelada, vamos falar do São Paulo. Flávio Prado, José Manuel de Barros, Piperno, Viga. O São Paulo, hein, Flávio? O que aconteceu com o São Paulo no Morumbi, hein? Levou um susto, tinha vantagem do jogo de ida, vencia por 1-0, levou o empate, terminou o primeiro tempo empatado 1-1 e ainda levou mais 2 gols do Sport. A decisão foi para os pênaltis. O São Paulo passou por um baita susto, por muito pouco, não saiu do Morumbi sem a vaga, né, Flávio? Que parecia já nas mãos do São Paulo, tão assegurada, Flávio. Estava ganhando 2-0 o primeiro jogo, fez 3-0, teria que conseguir a proeza de tomar 3 gols e conseguiu a proeza de tomar 3 gols. Primeira derrota do Dorival Júnior, a torcida ficou apavorada, aquilo que eu falo sempre, né? Parou de cantar, ficou assustadíssima. E aí, no momento dos pênaltis, o Rafael foi feliz, fez uma defesa e o São Paulo acabou se classificando. Um sufoco terrível, mostrando que o time de São Paulo é absolutamente inconsistente. Essa sequência de vitórias do Dorival foi importante e tal, mas o São Paulino tem que saber e sabe, né? Que há muita coisa a ser feita, tem que contratar muita gente, tem que esperar bastante. E aquilo que falávamos no pré-jogo, colocar uma expectativa baixa para não ter uma grande decepção. Felicidade, falava Piperno, Zé, falava para o Pedro, a felicidade ela é o resultado da sua expectativa versus o resultado final. A sua expectativa é que vai redundar na sua felicidade. Se você jogar a sua expectativa lá para cima, a chance de ser infeliz é muito grande. No caso do São Paulo, então, expectativa, né, medianinha e tal. Começaram a se empolgar muito aí, 15 vitórias. Aí, hoje caíram na real. Para sorte do São Paulo, que está precisando de grana, né? Não perdeu a classificação e não perdeu a grana. Então, foi bom para o São Paulo no final da história. Mas, de novo, mostrou que é um time absolutamente inconfiável e que tem muita coisa para ser feita, se é que conseguirá ser feita. Profundo, hein, Flávio? Gostei do comentário do Flávio. Coach. O que o São Paulo provoca, hein? Flávio Prado, agora Piperno, falando desse São Paulo aí, avançou na Copa do Brasil, mas a gente imaginava o São Paulo avançando com menos sofrimento, né, Piperno? E só um detalhe, foi a primeira derrota do São Paulo para o Sport no Morumbi. Em 22 jogos, o São Paulo havia vencido 20, empatado 2 e agora a primeira derrota. Aliás, primeiramente agradecer a torcida do São Paulo pela enorme audiência hoje, né? Foi um negócio impressionante. O Bruno, inclusive, postou agora um negócio... Impressionante. Aliás, parabéns à Jovem Pan, desde o pré-jogo, uma audiência absurda, a transmissão do Zé Manuel, a transmissão do Fausto Favara, chegou a ter 175 mil simultaneamente na hora da decisão dos pênaltis. Uma coisa impressionante. Obviamente, as 2 transmissões passarão de 1 milhão. Né? Até amanhã, provavelmente. Então, parabéns a todos. Foi uma coisa, dá orgulho pra gente, sem dúvida. Agora, com tudo isso aí, confesso pra você que eu temia, assim, ver de novo uma eliminação daquelas pra Penapolense, Colón, Juventude jogando Série C. O São Paulo, olha, eu vou falar um negócio, São Paulo provoca muito o coração do torcedor. Tá louco. No Morumbi, hoje, acho que bateu mais de 40 mil São Paulinos, né? Deu quase 50. 49.700. Quase 50 mil São Paulinos. E vou até dizer, tá? Não é porque o São Paulo está nessa fase, não. Até no ano passado, quando o São Paulo estava ameaçado, o torcedor também estava colocando 40 mil, tá? Falando dessa classificação do São Paulo, José Manuel de Barros, tive que te interromper, Zé, mas tá aí, o São Paulo que avança de fase e podia ter passado com menos susto, não é, José Manuel de Barros? Então, rapaz, tá acontecendo o seguinte com o São Paulo. 11 jogos sem perder do Dorival Júnior. Eu transmiti os últimos 2 jogos do São Paulo no Morumbi. Desde o América, desde que o Dorival chegou, ele estreou contra o América, 3-0 São Paulo. Não fez um jogo brilhante. O placar não refletiu o que foi o jogo e o São Paulo ganhou de 3-0. De lá pra cá, o jogo do Inter eu não vi, mas assim, pra não ir muito longe, o São Paulo tá empatando muito fora e tá ganhando em casa, né? Copa do Brasil ganhou do Sport fora, ganhou na Sul-Americana também fora, mas estou falando assim de campeonato brasileiro, né? Os 2 últimos jogos eu transmiti no Morumbi, nos 2 últimos sábados. Contra o Vasco 4-2,
O São Paulo marcou um gol com 45 do segundo tempo, praticamente, e o terceiro gol estava 2-2 e depois marcou nos acréscimos o quarto gol. Gol de 4-2. Contra o Goiás, ele estava perdendo por 1-0, empatou o jogo e marcou o gol da vitória nos acréscimos. Hoje foi o contrário, ele estava se classificando, né? Mesmo perdendo por 2-1, e tomou o gol nos acréscimos, que levou o jogo para os pênaltis. O que eu quero dizer? E o Dorival, nas entrevistas, ele meio que ele não pode falar, não, que não está 100%, não está espetacular. Ele tenta, mas ele meio que deixa transparecer, é um trabalho, é uma sequência, nós estamos começando um trabalho, é uma montagem de time. Todo jogo ele tem 10, 11 jogadores ainda no departamento médico. A todos seriam titulares? Não, mas você vai achar pelo menos 6 que poderiam ser titulares. Então isso pesa, né? Ele está iniciando um trabalho agora e tem jogo quarta, sábado, domingo, quarta, domingo. Assim, não tem tanto tempo para preparar. É um início de trabalho. Ou seja, São Paulo vinha muito bem com resultados ótimos, mas não era brilhante nessas vitórias, né? Chegou agora um jogo que, por sorte, ele ganhou nos pênaltis. Senão já ia... A gente sabe como é que é o São Paulo, né? Já ia desabar. De repente, tudo que estava entusiasmando o torcedor, já iam passar a régua. Eu acho assim, calma, o time continua, deixa o Dorival continuar esse trabalho. São Paulo precisa continuar progredindo. Está pronto o São Paulo para fazer uma boa campanha no Brasileiro? Acho que ainda não está pronto, né? Está no caminho. E é um caminho muito no início, né? Tá muito começou agora, né, esse trabalho do Dorival Júnior. Então tem que ter calma. São Paulo, quando ganhou, não ganhou sendo brilhante, né? Certamente perdendo hoje, pior ainda, né? Mas assim, não é que ele estava jogando, né, nota 10 e de repente foi lá para baixo, nota 0. Não, ele estava conseguindo resultados, mas sem mostrar o futebol que precisa para continuar bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. O Bruno falava muito durante a transmissão sobre o São Paulo desabar psicologicamente quando tomou o segundo gol. Ele ainda estava classificado. Mas o Bruno insistia, falou, olha, o jogo está ficando perigoso para o São Paulo. O São Paulo é a torcida, sabe? Todo mundo, caramba, já vimos esse filme. E o filme aconteceu de novo. São Paulo tomou o terceiro gol. E aí nos pênaltis, o Rafael foi muito feliz numa defesa. Para mim, ele falhou no segundo gol, era um gol, uma bola defensável, mas ele rebate para frente, né? A partir dali, o time do São Paulo ficou apavorado. Não é que o Sport foi, nada. O Sport foi natural, cruzando bola na área, o São Paulo com dificuldade, acabou saindo o terceiro gol. E como já foi dito aqui, poderia ter gerado um prejuízo financeiro, para falar o mínimo, para o São Paulo. Fora toda essa motivação, toda essa fogosidade da torcida, um frio terrível em São Paulo, quase 50 mil pessoas no Morumbi. Giovanni Chacon, lá do estádio do Morumbi. Chacon, primeira derrota do Dorival Júnior no comando técnico do São Paulo e também, a gente até trouxe esse dado aqui, primeira derrota do São Paulo jogando no Morumbi contra o Sport. Chacon, quase custou caro. É exatamente isso, né? Foram 22, antes dessa partida, 22 partidas, 22 encontros entre as equipes, 20 vitórias do São Paulo e 2 empates. A primeira derrota, né? Mas destacar isso depois de uma classificação é até difícil, o torcedor fica bravo, mas é um fato, né? Veio a primeira derrota do Dorival Júnior como treinador, mas é natural, né? Fez uma sequência em que aqui a gente debatia aqui na Zona Mista, né? Talvez a sequência do São Paulo fosse até mais tranquila, conseguiu manter isso em vários desses jogos de invencibilidade. São Paulo talvez não merecesse, entre aspas, uma vitória ou um empate, às vezes sofreu muito ali, né, num jogo ou outro, e poderia ter perdido nesse meio do caminho, né? O problema é você perder da forma... Se perdesse por 1-0, 2-1, estava classificado sem pênalti, sem estresse, sem aquele susto para quase 50 mil torcedores que estiveram presentes aqui no estádio do Morumbi. Eu acho que o São Paulo tira algumas lições dessa partida, né? Primeiro, não é um time fantástico, não é um elenco recheado de grandes craques. O Dorival hoje teve que utilizar, por exemplo, David, vamos falar a verdade, um jogador ok, nada demais, nada de tenebroso, né? Não é isso, né? Mas é um jogador ok,
É um jogador que não é aquele cara que desequilibra ou que você fala, pô, vou colocar porque vai fazer uma baita fumaça ou vai trazer o resultado que a gente precisa, né? Então, esse tipo de cara, o Wellington Rato é um jogador, justo, né? O famoso jogador honesto, né? Aquele que entrega aquilo que se espera. Não se espera muito, entrega uma bola parada, uma cobrança bem feita. O Wellington Rato faz dessa forma, né? Então, não é um elenco estrelado. Isso eu acho que o torcedor de São Paulo talvez perceba isso depois de uma derrota com o único adversário que alguém poderia ter nessa fase de Copas do Brasil, que seja de uma divisão que não a primeira, não a elite do futebol brasileiro. Outra coisa, o Bruno bateu nessa tecla durante toda a nossa transmissão, fantástica audiência, né? Fantástica audiência da Jovem Pan na transmissão dessa partida. O Bruno sempre avisou o perigo da bola aérea. Mas o próprio Rafael agora há pouco disse que o Flávio estava falando agora, né? O esporte não trouxe tantas chances, né? Foi na bola parada, foi na bola aérea, no chuveirinho, que deu certo. Geralmente nem dá, né? Geralmente a jogada trabalhada, com paciência, com calma, aquela infiltração que dá certo. Hoje, o São Paulo foi muito infeliz nessa bola aérea defensiva. Até o Dorival falou isso durante a coletiva, durante a programação da Jovem Pan. Amanhã, no nosso Papo de Setorista, também teremos todas as análises, todos os detalhes do que aconteceu hoje aqui no estádio do Morumbi. Então é isso, são pequenas nuances que são percebidas depois de uma derrota como essa, ou que podem servir desse banho de água fria para o torcedor, que estava muito empolgado. É natural, tem que ficar, torcedor. Se não ficar empolgado, não é torcedor, que é isso. Mas também, às vezes, tem que colocar o pezinho no chão, saber que são 3 competições e um ano ainda muito longo, muito distante de terminar. Final da Copa do Brasil. Bahia, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians, América Mineiro, São Paulo e Flamengo. Ô Flávio, será que o São Paulo tem time para ganhar a Copa do Brasil? Ou você ainda prefere ficar com o seu discurso coach aí, de pés no chão? Eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. O São Paulo pode passar de fase, dependendo do sorteio, né? Nós temos sorteio no final de semana. Não, segunda, terça-feira deve ser. Quarta é feriado, quinta é feriado, né? Terça ou quarta. E dependendo do adversário, o São Paulo... Se o São Paulo pegar o Flamengo, alguém consegue imaginar que passa? O ano passado ele eliminou o Palmeiras. Será que teria capacidade de eliminar de novo? Não sei. É improvável, mas mata-mata pode acontecer. Mas é improvável. Não creio que o São Paulo, dependendo do adversário, pode parar na próxima fase. Dependendo do adversário, pode até passar. Mas não está entre os favoritos, não. Vai lá, Flávio. Números fechados, quer dizer, até agora, números cheios. Isso vai ser ampliado. YouTube, tá? É só olhar e checar, não tem chute. Isso é fechado. Números fechados, Flamengo e Fluminense, transmissão na Jovem Pan hoje, 1.800.000 pessoas acompanharam. Narração do Zé Manuel de Barros, Piperno, parabéns aos dois e ao restante da equipe. Números de São Paulo Esporte, narração do Fausto Favara, Bruno Prato, Chacon, todo o pessoal, 1.700.000 pessoas ouviram até esse momento. Isso repete, amanhã a tendência disso vai seguramente passar 2 milhões e sei lá até onde vai, né? Que beleza, hein? E a audiência aqui do Canelado também, hoje espetacular né? Ontem também, mil pessoas. Ontem passamos de 80 mil também. Muito bom, muito obrigado aos amigos da Jovem Pan, impressionante. E a Jovem Pan já é o 6º mês seguido que a gente está na liderança dos canais de esportes do YouTube, tá? Então, muito obrigado a toda a audiência aqui que nos acompanha. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. O Rafael, goleiro do São Paulo, está passando pela zona mista lá do estádio do Morumbi. Vamos acompanhar o goleiro do São Paulo logo após essa classificação emocionante do tricolor paulista. Vamos lá. Olha, eu penso no dia a dia, no jogo a jogo. Nós temos que fazer o nosso melhor a cada dia para que a gente possa entregar o nosso melhor dentro de campo, sabe? E é isso que a gente vem focado, jogo a jogo, treino a treino. Eu falei já algumas vezes que o São Paulo é o projeto da minha vida. Eu estou 100% focado e tudo que eu puder fazer para poder melhorar, para poder evoluir, para poder, dentro de campo, representar bem os torcedores e retribuir todo esse carinho que eles têm me dado, eu vou fazer
e espero que a gente continue evoluindo, crescendo, ganhando jogos e levando alegria para o torcedor, que é o que mais importa. Rafa, tudo bem? Depois de uma noite dessa, é difícil falar qualquer outra coisa diferente do que a sua atuação na hora dos pênaltis. Mas pensando, eu fiz a mesma pergunta para o Pablo, eu queria a tua opinião do seguinte: você é um cara muito cabeça fria, não só nas decisões, a gente viu isso, mas no dia a dia você sempre foi muito lúcido e sabendo limitações e onde também você supera essas limitações. Uma derrota como essa, da forma que foi, claro que ninguém gosta, mas ela pode-se trazer, extrair algo positivo de falar assim, ó, banho de água fria, tem muito trabalho pela frente, porque são 3 competições e até é bom para falar, ó, torcedor, não vai ser sempre que vai estar com invencibilidade. É claro que a gente gostaria de ganhar todos os jogos, mas nós sabemos o quanto que é difícil e a derrota ela nos ensina muitas coisas, né? E nós vamos tirar aprendizados, analisar o jogo, saber o porquê erramos algumas vezes, mas também teve muita coisa boa, muita coisa que nós também temos que continuar seguindo e eu acho que assim, nós não tivemos o resultado que gostaríamos, mas eu acho que assim, nós saímos daqui felizes porque nós conseguimos uma classificação, nós buscamos o resultado. Eu acredito que, apesar de ter tomado os gols ali, nós não sofremos quase nada de ataque do Sport, nós tivemos o jogo sobre controle. Eu acho que assim, eles vieram com a questão de fazer gols em bolas paradas, com 3 zagueiros altos, e eles têm essa bola parada boa e foram felizes em fazer gol. Claro que nós vamos fazer ajuste, mas sai com um ponto positivo aí pela classificação, pela dedicação e com certeza pela concentração de todos ali na hora do pênalti, mesmo tomando um gol no finalzinho, que é o que a gente não queria. Rafael, em cima disso, desse detalhe, né? Toma o gol no finalzinho, uma decisão, vai para os pênaltis. Como foi aquele momento, o período em que o time se reúne depois da frustração de não garantir a vaga no tempo normal e precisa partir para uma decisão para os pênaltis? O que vocês conversaram? Qual foi a sua iniciativa nesse momento? Eu acho que foi muito importante ali o Dorival junto com a comissão e todos ali do banco, porque no campo ali a gente sai meio chateado porque tomou o gol no último minuto e aí todos já falando coisas positivas, já passando uma borracha no que foi o jogo e para concentrar totalmente ali nos pênaltis. Nós sabemos que a concentração ali para os pênaltis ela começa antes, pelo que nós vamos fazer, o que nós vamos executar, a concentração e tudo mais. Então, isso foi muito importante. Isso mostra a força do grupo, a força que todos ali têm e eu acho que foi um momento especial para nós, como grupo também, de ter fechado, de ter jogado o astral lá para cima. E isso, com certeza, fez muita diferença aí para a concentração nos pênaltis. Depois de um jogo assim, com tantas emoções, tantos altos e baixos, da derrota do tempo normal, vai ter hoje uma simulada de voo, você vai escolher um destino tranquilo para você curtir bem a viagem, ou você quer um destino punk como foi o jogo? Então, hoje, como nós vamos ter que voar já no sábado para Porto Alegre, eu vou ter que deixar para voar na outra semana, vou aproveitar a Clarinha agora, pegar ela no colo lá e ficar um pouquinho com ela, curtir esse momento de pai, porque amanhã cedo nós já estamos já na Barra Funda para fazer o nosso treinamento aí, já começar a ligar a chave no Brasileiro, porque no futebol nós temos que ganhar e o Brasileiro nós sabemos que temos um jogo muito difícil contra o Grêmio, mas que nós precisamos pontuar. Rafael, são 12 jogos, né, com o Dorival, e é impressionante como o time mudou de lá para cá, claro, perdendo hoje, mas conseguindo uma classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Esse ambiente que o Dorival traz no vestiário, que vocês ganham de confiança também, isso foi fundamental para vocês conseguirem a vaga nos pênaltis, porque até alguns torcedores pensavam, rapaz, será que a gente vai cair pro Sport? Esse ambiente interno que o Dorival trouxe nos 12 jogos influenciou definitivamente nessa classificação? Nós temos um ambiente muito bom entre os atletas, entre a comissão, entre a diretoria e com certeza isso influencia em tudo que a gente faz. Eu acho que nós temos que ir para os treinamentos, para os jogos, se sentindo bem, se sentindo à vontade com todo esse ambiente. E com certeza o Dorival, a comissão, a diretoria e o nosso convívio que a gente tem dia a dia, ele se faz muito presente, muito importante para que a gente possa, dentro de campo, se ajudar a correr pelo outro, e eu acho que isso tem feito muita diferença. Se você for me perguntar aqui qual a maior qualidade do nosso grupo, eu acho que é isso.
essa comunhão, essa amizade toda que a gente tem, não só fora de campo, mas dentro, que tem feito muita diferença, um correndo pelo outro, um se dedicando pelo outro. Obrigado, Valeu, Rafael. Tá aí o goleiro Rafael falando então aqui ao vivo na Zona Mista, viu, Pedro Marques, pessoal que está acompanhando aqui o Canelada, uma audiência sensacional. Depois eu vou conversar com o pessoal da assessoria. Eu não sei como é que tá a bancada, acabei de pegar o ponto, estava na correria, na coletiva do nosso glorioso Dorival Júnior. Vou tirar a narração da defesa do pênalti do Rafael, do nosso Fausto Favara, que brilhou hoje na narração, brilhou como sempre, né? Numa narração fantástica para quase 200 mil pessoas simultâneas na batida dos pênaltis, na hora dos pênaltis. Mandar para o Rafael ouvir que ele é um cara super gente boa, já atendeu a Jovem Pan várias vezes, é um cara que voa, não só no gol, ele gosta de pilotar. Tem um joguinho no computador chamado Flight Simulator. Eu que sou fã de aviação também, o pessoal da assessoria, o Felipe Espíndola também é um fã de aviação, e ele vai decolando de um lugar para o outro. Depois eu vou mandar a narração aí do Fausto Favara para ele escutar, tá bom? Tá combinado. Giovanni Chacon, lá na Zona Mista, que beleza, hein? Esse jogo também eu não conheço.